Olá pessoal, tudo bom? Bem, venho gravando esse vídeo porque parece que houve algum problema na plataforma, né? Mas não vamos ficar no prejuízo por causa disso. Então, eu vou dar um pouquinho da revisão que a gente viu na nossa aula. Bem, sejam bem-vindos novamente. Vamos ver as unidades de 1 a 8, correto? Aonde nós vamos ter na primeira unidade, que trata da história dos sistemas operacionais, a seguinte informação. Os sistemas operacionais são softwares responsáveis pela interação, né? Que a gente pode ver do homem e máquina. E essa alteração ela foi tendo uma evolução com o andar do tempo, certo? E cada evolução do sistema operacional a gente foi tendo um aumento da popularização deste. Bem, um pouquinho de história então, tá? A gente vai ver então que lá na primeira geração a gente tinha os computadores com válvulas. Essas máquinas elas trabalhavam com cerca de em média de 17 mil válvulas, né? Ou seja, dava um problema em uma válvula, tinha que sair correndo alguém lá e trocar, porque senão ia dar erro no algoritmo que estava sendo rodado naquele momento. Até então a gente ainda não tinha uma concepção de sistema operacional, ok? Em seguida a gente veio para a segunda geração. Nessa segunda geração a gente vê aqui os transistores, né? Ou seja, eles substituíram já as válvulas, diminuindo o tamanho dos computadores, né? Que antes ocupavam mais ou menos cerca de 180 metros quadrados. Né? Agora a gente tem computadores que ocupam algumas salas. Com isso, a gente teve também o desenvolvimento da nossa CPU, né? A central de processamento. Já tivemos a entrada das memórias e da linguagem de programação, né? Ainda em nível bem básico, onde a gente tem ali já o assembly, né? O início do assembly, para poder fazer essa questão de entrada, né? Trabalhar as entradas e as saídas dos dispositivos. Aí nisso a gente chega agora na terceira geração, né? Já é agora a geração dos circuitos integrados, né? Os microchips, que a gente já tem agora a questão de diversos transistores e um chip minúsculo feito de silício, certo? E com isso a gente agora a indústria consegue criar máquinas mais baratas e também, né, muito menores. E aí o computador começa a realmente entrar nas empresas. Com isso a gente chega à quarta geração, né, que a gente já vai ter a característica realmente do uso de microprocessadores, aonde a gente agora já tem um sistema operacional bem mais definido, de algo de acesso mais fácil para qualquer pessoa, ok? Nisso então a gente tem a entrada dos discos rígidos, né, dos HDs, onde os sistemas agora operacionais não vão rodar mais em disquete, né? Por isso que chamavam DOS, né, que são os sistemas operacionais que funcionam em disquetes, né, em discos. Agora a gente tem um sistema operacional que funciona dentro de um HD, né, um hard drive, né, um disco rígido. E também, querendo ou não, o computador pessoal realmente invadindo as residências. E agora estamos vivendo um momento da quinta geração. Né? O que seria essa quinta geração? É a famosa internet das coisas. A gente hoje tem tudo conectado, tudo funcionando em nuvem, assim garantindo a conexão integral, né? TV, celular, tablets. Hoje todos os dispositivos da casa se conversam, até as lâmpadas e por aí vai. E com isso também temos a internet muito mais rápida hoje, onde você pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo em questão de segundos. Né? Questão de segundos, apenas a questão de apertar ligar e a outra pessoa atender. E aí vem a incógnita, né? A sexta geração. É uma geração ainda que tem muita coisa para ser feita, já tem algumas coisas funcionando, mas ela vai ganhar essa grande revolução através da computação quântica. Pesquisem depois mais um pouquinho, tem muita coisa aí no mercado já falando sobre processadores quânticos, processadores com uma capacidade muito maior de processamento, porém a gente ainda tem alguns limitantes, né, da tecnologia. Por processar tanto, ele exige muito resfriamento. Né? Então ainda vai demorar um pouquinho para chegar nas nossas casas, mas vai ser a nossa próxima geração que vai trazer mais velocidade, e nessa geração a gente vai ter máquinas muito mais rápidas, muito mais ágeis. Ok? Então vamos seguir agora para o próximo slide, que o sistema operacional ele é a forma que a gente pode ter para se comunicar com os computadores. Né? É a forma que a gente fala e ele interpreta a nossa vontade, transformando ela
em um player de um vídeo, em abrir uma fotografia, em carregar um site na internet. Aí nisso eu trouxe uma pequena, né, lâmina aí para vocês, esse slide, que é onde eu peguei alguns sistemas operacionais, assim, os principais, quando a gente teve já o conceito de sistema operacional, né, um sistema que gerencia um hardware de um computador, que aí eu já começo ali com o Unix, que foi a base de tudo, né, um sistema funcionando ainda em disco, né, mas que gerenciava um hardware, que fazia o propósito de um sistema operacional, que é gerenciar o hardware do nosso computador, que é garantir que todas as peças funcionem. Em seguida, vocês podem ver ali que eu consegui uma fotografia da primeira fita do primeiro sistema da Apple, né, em 78, que funcionava em cassete, sim, eram gravados em fitas cassete sistemas operacionais, né. Aí depois cheguei ali no Atari. Quem é da antiga aí deve lembrar dele, Atari, aquele videogame. Pois é, a empresa começou, né, como uma empresa de computadores, desenvolvendo sistemas, né, para as máquinas dele. Depois foi evoluído para videogames. A gente teve Ataris até que vinham com algumas adaptações que se transformavam em um pequeno computador. Tivemos o 86DOS, que aí já começa a ter aquela carinha do DOS da Microsoft, né? Essa empresa, né, que era uma empresa lá de Seattle. Quem procurar assistir o filme Piratas do Vale do Silício vai ver um pouquinho dessa história que eu falei e vai também conseguir compreender como essas gigantes chegaram, como Bill Gates conseguiu pensar de uma forma que pudesse atender todo o mundo, não somente a algumas máquinas específicas, como foi o sentido da Apple, né, que faz softwares para os seus hardware, e o Bill Gates faz o software para qualquer hardware, né, ou seja, com isso a gente tem computadores populares. Então o Bill Gates realmente pensou no geral. Por que aplicar em um se eu posso aplicar em todos, né? E ele está levando essa concepção para frente e está tentando realmente atingir que o Windows funcione em qualquer plataforma. E com isso, né, ele comprou esse primeiro sisteminha, o DOS, né, o MS-DOS, Microsoft DOS. E naquilo ali começou a grande ideia e uma das maiores fortunas que se tem no mundo. Em seguida, a gente já vem os aprimoramentos da interface gráfica com, primeiramente, a Apple, né, com o seu Lisa, e depois com a Microsoft em seguida com o seu Windows. Um sistema que funciona em janelas, ok? E nisso a gente teve, depois em seguida, aí para pular um pouquinho das histórias, o Minix. A primeira ideia de Linux, a primeira ideia de software free, dessa questão de trabalhar com licenças gratuitas. Aí ali começou desse pequeno grupo ali, a gente teve então o surgimento do Linux, né, através do Linus Torvalds, né, que foi quem desenvolveu o kernel. Né? O que é o kernel, gente? O kernel, daqui a pouco a gente vai ver mais um pouquinho, mas eu vou estar falando sempre sobre ele. O kernel é o núcleo, é aquilo que faz o sistema realmente funcionar, o sistema operacional. O segredo de todo o sistema operacional está dentro do seu kernel, ok? E com isso a gente vai tendo aí então a proporção que o Linux está tomando hoje, e a outra gigante que está querendo invadir essa área de sistemas operacionais e controlar, né, acredito que o mundo daqui a pouco, a Google, né? Aquilo sim é um grande pensamento que está atingindo tantas plataformas que a proposta deles, né, junto com até o Chromebook, quem tiver a oportunidade de ter acesso a um Chromebook, vai verificar isso. Um sistema operacional que funciona nas nuvens, né? Ou seja, você inicia o computador e conecta na internet e carrega o sistema operacional. É uma ideia, né? Tem seus problemas ainda porque é algo novo, mas acredito que ele vai chegar ainda em um ponto que aquilo vai se tornar realmente funcional. Bem, qual é o sistema mais adequado para um computador? É bom verificar isso nas especificações técnicas do sistema operacional, senão você acaba tendo um computador extremamente lento devido a um detalhe, né? Eu quero usar o sistema mais novo, mas será que meu computador suporta? Né? Tome cuidado com os sistemas, os mais novos principalmente. Bem, falando agora de um pouquinho de utilização de CPU, memória, RAM, dentro do sistema operacional, a gente vê o quê? Quem é esse cara? Quem é o sistema operacional? Ele é quem vai fazer que esse conjunto de rotinas, de processos funcionem, né? Executando tarefas ordenadamente, certo? E que nisso, no final, lhe dê alguma informação, que seja ouvir uma música, né? Ou um vídeo, ou abrir uma foto. Então, o objetivo principal do sistema operacional é gerenciar o seu hardware. E como é que ele gerencia, né, essa informação? Como é que funciona isso lá dentro do hardware? Né? Com a ideia já de sistema operacional bem definida,
que ele é quem faz o quê? Todo o controle de rotinas, né? De processos que são executados na máquina, informando por hardware do computador o que é que ele quer que seja feito, né? Ou seja, então você tem esse cara aqui como a central de tudo que você precisa, né? O sistema operacional ele vai controlar todo o hardware e garantir toda essa entrega. Mas, né, com as evoluções, a gente foi tendo também o seguinte, né, um uso maior na memória RAM e na CPU, né, carregando muitas vezes a CPU para fazer uma informação, para gerar alguma informação, para rodar um processo. Com isso foi criado então uma tecnologia chamada DMA, né? Lógico, hoje a gente tem uma tecnologia muito mais evoluída, a gente está aí hoje realmente com um acesso à memória muito mais rápido. Mas nessa época, né, quando surgiu essa ideia de, né, criar um acesso mais rápido à memória, foi para dar mais fluidez ao processador, né? A memória, para não ficar ocupando às vezes a memória e o processador com uma certa execução, ele enviava essa informação para rodar, por exemplo, dentro do HD, né? Aliviando o processador para estar executando um outro tipo, né, de tarefa, ok? Então aí surgiu esse acesso direto à memória. Aí aqui agora, né, a gente já entendendo essa questão de sempre tentar durante a evolução fazer com que a máquina tenha mais fluidez, aí a gente tem um tratamento maior do kernel, né? Ou seja, fazer com que o nosso núcleo do sistema consiga compreender de forma mais rápida e objetiva o funcionamento do hardware para garantir que não dê a famosa tela azul. Com isso, ele tem dentro dele, né, o gerenciador de processos, né, conhecido aí também como o PCB, né? Com isso, a gente vai ver que lá, né, no material tem toda a informação mostrando como é que funciona, né, esse processo, né, como é que ele é tratado dentro do PCB, né, desse bloco de controle, aonde eu vou ter o tamanho, né, aonde eu vou ter informações de espaço de armazenamento, o que ele está utilizando de memória, de processador, né, eu vou ter todas essas questões ali dentro do meu PCB, né, dentro do meu bloco ali de controle de processos. O sistema de gerenciamento de arquivos, né, que o sistema operacional também é uma coisa muito importante. Se eu não tenho uma boa gestão do sistema de arquivos dele, tela azul também acaba acontecendo. Acesso sequencial e por aí vai, ok? Eu vou passar aqui um pouquinho, mas leiam lá, tá bom? Agora a gente vai tratar dos principais, né, tipos de transmissão de dados, né? Como surgiu tudo isso, essa necessidade de realmente a gente estar se conectando com diversos dispositivos, diversos devices, né, que a gente encontra hoje, né, como impressoras, por exemplo, mouses, teclados, por aí vai. Então nisso aí a gente teve ali no iniciozinho, né, tudo começando pela IBM, que desenvolveu o seu primeiro micro-PC, onde eu tinha, né, slots ISA, né, algo bem antigo, que eu tinha uma placa de vídeo, uma placa controladora para ligar teclado, mouse. Então tudo era separadinho. Eu tinha a placa-mãe, mas eu tinha todas as placas separadas para controlar cada função que o computador faz. Desde as entradas e saídas até uma placa, às vezes, para você ter o controle do processador, uma placa para você ter controle de memórias. Era algo, uma arquitetura bem interessante, né, mas bastante primitiva. Então, né, para aquela época, a gente teve duas principais conexões, né, que eram as seriais e as paralelas. Né? Seriais, né, muito usada por mouses, principalmente, aonde, né, levava esse nome, né, e leva ainda esse nome, porque pela questão de transmitir um bit por vez, né, um bit por vez, então, ou seja, de forma seriada. Aí levou esse nome para a porta serial. Né? Essa porta serial, a gente pode ver que ela chegava a uma velocidade máxima de 115 KB. Né? Depois, com a porta paralela, a gente chegou a 1.2 MB. Né? E em 2004 a gente tem uma evolução dessa porta para ela conseguir chegar a 2 megas, né? Uma conexão de 2 megas. Sim, era possível também você conectar, fazer uma rede de computador através de cabos seriais ou paralelos, mas extremamente lento, né? Era mais fácil ainda comprar um switchzinho com uma rede de 10 megas ou 100 megas, que já era disponível já aí na época. Com isso, os dispositivos foram se tornando, né, mais rápidos e exigindo mais do computador. Então a gente teve a união aí da Microsoft, da IBM, Intel, né, a Compaq, outras empresas aí para criar uma porta universal. Né, nossa salvação, a porta USB, e hoje praticamente todos os dispositivos têm conexão USB. Às vezes muda um pouquinho o tamanho dela. E a gente vai ver que às vezes esse formato muda
né, por causa da versão da USB, né? A gente tem lá a USB 1.0, que transmitia aí de 1,5 megabytes por segundo até 12 megas por segundo, né? Quando ela estava no seu, né, em full speed, né, no máximo aí. Nisso, os hardware foram pedindo mais, né? A gente não precisava mais ter somente um dispositivo que fosse universal, mas que ele te desse mais precisão, né, na velocidade de impressão, na velocidade de um mouse, por aí vai. Então nisso aí a gente já tem a versão 2.0 para atender essa questão desses dispositivos. Os pendrives estavam começando a existir, câmeras digitais, e aí eu já tenho algo que chega a 40 vezes mais rápido, né? Ou seja, algo que chegava até 12 megas, agora chega a 480 megas por segundo. Ah, empolgante para a época, né? Hoje a gente já sabe que não. Hoje a gente tem o quê? A 3.0, que vem nessa necessidade de a gente ter uma velocidade tanto maior nos dispositivos como mouse, como teclados de alta precisão, em scanners ou impressoras também, com poder de impressão, né, e digitalização muito rápidos. O armazenamento, né? Ou seja, os HDs portáteis, né? Então nós chegamos na época de HDs portáteis, então precisamos de USB mais rápido para transferir mais rápido as informações. E aí chegou a 3.0, que hoje em dia, quando você tem uma porta 3.0, um dispositivo 3.0, você vai transferir algo para ali, a gente já pula de 480 megas para cerca de 5 gigas por segundo, né? 5 gigabytes por segundo. A gente então tem agora uma transferência de 1 giga em poucos segundos ali. Você mandou transferir, praticamente já está o arquivo lá dentro. Diferente de um 2.0, né, que você tinha que aguardar aquele tempo de carregamento. Né? Então, às vezes há aquela dúvida, mas a porta do meu, né, computador, né, do meu notebook é 3.0 e o meu pendrive é 2.0. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas tem aquela questão. Como ele tem menos pinos, né, então ele não vai conseguir atingir as altas velocidades que o dispositivo 3.0 funciona. Então o 3.0 vai se comportar como 2.0 por causa do limite. Assim, né, como o contrário também. Se eu tiver um 2.0 e botar um pendrive 3, ele vai se comportar como 2.0, porque meu dispositivo é 2.0. Então, sempre vai se reconhecer, né? Essa questão realmente da sigla universal, ela vai permanecer. Os dispositivos vão continuar funcionais, porém limitados, cada um à sua tecnologia, certo? E nisso a gente vai tendo aí agora uma disseminação da USB já 3.1, né, que você vai conseguir chegar até 10 GB de transferências por segundo. Né? Ainda já existe esse dispositivo, mas ainda muito restrito no mercado. Então, nessa evolução de tipos de transmissão de dados, a gente vem chegando hoje a realmente uma transmissão, né, que não imaginávamos chegar, mas hoje todos os dispositivos exigem espaço e velocidade de transferências alto, e o padrão, né, universal está se mantendo. Isso é bom. E quando eu falo de transmissão, né, além de toda essa velocidade, eu tenho os modelos de transmissão, né? Ou seja, eu vou ter dispositivos simplex, né? Hoje em dia é muito difícil encontrar, mas a gente tem aí como exemplo, que cita até na unidade de vocês, a questão da rádio, né, que transmite um sinal, e você, o simplex, você manda e alguém recebe, né? Só que esse alguém não responde, né? O receptor não responde. Então, eu tenho alguém que vai enviar e alguém que vai receber. Agora, eu também tenho sinais que são half duplex, né? Ou seja, que ele já transmite, ele envia, né, recebe e envia de volta. Só que, né, naquela questão, né, ping-pong, vai, chega, recebe, volta e recebe, nunca ao mesmo tempo. E agora, por último, eu chego ao full duplex, né, que é realmente que a gente tem, né, no HD ou em outro dispositivo de informação de transmissão, né, desse modelo. Que eu tenho envio de informações e ao mesmo momento eu também tenho o envio pelo outro lado, né, pela outra via. Então ele fica enviando e recebendo ao mesmo tempo. Então, né, é o padrão que a gente mais vai encontrar, é o full duplex. Mas os outros não saem de moda não, né? A rádio ainda continua só enviando e não recebendo. Ela recebe através de outras interfaces, não através do sinal que ela transmite. Ok? Então vamos lá. Agora a gente chega na parte da matéria, né, que vai tratar de bases numéricas, né, onde a gente vai entender um pouquinho sobre a questão do binário, né, como é que ele funciona, como é que
Um binário consegue se transformar em um número, uma letra. Então ali vocês vão aprender, né, nessa unidade aí, como fazer, né, transformar esse binário num decimal, num octal, num hexadecimal, certo? É bem fácil. Aqui no material que eu vou deixar para vocês, eu estou trazendo para vocês aí também uma forma bem mais, talvez, interessante ou mais explicativa do que no material, para vocês estarem resolvendo, né, os exercícios ali para estar treinando. Só lembrando o seguinte, tá? Isso tudo que a gente está vendo até agora é só para a gente chegar ao trabalho, tá bom? A prova nossa não vai ser cobrado esse conteúdo. Vai ser cobrado conteúdo a partir da 9ª unidade até a 16ª, tá? Da 1ª à 8ª eu vou ter somente, né, o trabalho, onde eu vou pegar ali todo esse conteúdo e vai ser o trabalho que eu vou passar para vocês já já, novamente. Então aqui, ó, chegando aqui agora nesse slide, eu tenho uma tabela aqui de conversão de bases numéricas. Com essa tabela você é capaz, sim, de transformar qualquer número em binário, em octal, decimal, hexadecimal. É só você olhar qual é o correspondente e você ali vai decifrando e descobrindo qual o número que ele está solicitando, como eu verifiquei nos exercícios de vocês. Ok? Eu não vou tratar muito dessa parte da base numérica, porque é necessário que se faça a leitura do conteúdo, que se faça os exercícios, ok? E vocês também podem utilizar esse material que eu disponibilizei para vocês, que eu tentei pegar de uma forma mais simples possível e mais explicativa para vocês estarem compreendendo como é que funciona essa parte de conversões de base. Agora a gente chega, né, aos componentes de hardware. Né? Agora entendendo como é que funciona essa comunicação, que o sistema operacional trata disso tudo, que ali dentro a gente tem números binários que vão transformando esses zeros em uns, sendo convertido por vários outros tipos de base, e nisso aí chegando a uma informação que é uma imagem, que é uma palavra, que é um texto, que é um vídeo. Então, os componentes de hardware de um PC, né, ou até às vezes as pessoas perguntam, como eu consigo gravar o que é um hardware e o que é um software? Muito simples. Pensa da seguinte forma, o hardware é tudo aquilo que você pode chutar. E o software é aquilo que você pode xingar. Então tudo que eu posso pegar, tudo que é físico é hardware. E tudo que é virtual é software. Ok? Guardem esse conceito, você nunca mais se confunde. Então, para eu ter um componente funcional, né, um hardware funcional, eu preciso de um software, né, que converse e fale com ele. Por exemplo, placa de vídeo, eu preciso que você acelere, senão o vídeo do meu usuário vai ficar travando. Então, para acelerar o vídeo, eu preciso de um software que faça essa comunicação. Quem é que é esse software? Quem é esse cara? O driver, o famoso driver, certo? Então, é isso que acontece quando trava um vídeo, quando não tem som no seu computador, quando a webcam não funciona, né? Ou o mouse, ou qualquer dispositivo. O que está faltando? O driver de instalação. Ah, mas o computador reconheceu. Normalmente o computador reconhece um driver genérico, né? Ou seja, ele vai permitir que a placa de vídeo funcione, que você possa visualizar alguma coisa. Mas não significa que ela vai funcionar realmente 100%, né? Que ela vai realmente ativar os seus processamentos. Então, para isso, o que eu preciso saber? Quem é o fabricante da minha placa-mãe? Quem é o fabricante da minha placa de vídeo? Quem é o fabricante da placa de som? E fazer os downloads, né, desses softwares para comunicação com o hardware e aí dar fluidez ao sistema operacional. Garantir um sistema operacional rápido, ágil, né, e que não trave, que não dê nenhuma tela azul, né, da morte, que sempre acontece quando você não tem um driver instalado ou você vai ter vários travamentos em um computador, tá? Às vezes, os vários travamentos do computador é a falta do driver. Então tome cuidado. Se você tem um notebook, é muito mais fácil você saber qual é o driver dele. Você pega o modelo, né, entra no site do fabricante, que está escrito lá o nome do fabricante, digita o modelo do seu notebook e com isso ele vai te fornecer os drivers que são funcionais para o seu notebook. Ah, mas eu tenho um software que baixa os drivers do computador. Esses softwares que fazem download na internet, às vezes ele faz algumas buscas em alguns bancos que não são os oficiais. Então é legal você ir sempre no site do fabricante, pegar os drivers do fabricante e colocar na sua máquina. Em último caso, o fabricante faliu, não estou conseguindo achar de forma nenhuma na internet, aí sim usar os softwares que faz download para pelo menos garantir um funcionamento da máquina. Então com isso, né, o
que eu tenho? Quando eu tenho a conexão do driver com o hardware, eu informo para o sistema operacional que tá tudo certo. Então, aí entra o sistema operacional, né? As políticas de gerenciamento, como ele vai utilizar e evitar os conflitos entre os hardwares do computador, né? Porque o drive vai informar, esse aqui é a placa de rede que vai estar ocupando tal espaço na placa-mãe. Esse aqui é a placa de vídeo, esse aqui é a placa de som. O sistema operacional vai pegar essas informações e garantir a gestão eficiente disso. Isso é um sistema realmente operacional eficiente. Às vezes é o que o Windows não consegue ser e é onde a Apple ela realmente se torna muito perfeita, né, nessa questão, porque o hardware dela é feito para aquele tipo de sistema operacional com aqueles drives específicos, né? Então não tem como dar errado. E aí eu vou tendo, né, os tipos de sistemas operacionais. Sistemas em lote, sistema em rede, né? Um sistema operacional que vai suportar a questão de compartilhamento em rede. Sistemas distribuídos, que são computadores ligados, né? Vários computadores ligados, mas se comportando como se fosse somente uma máquina, né? A gente tem alguns sistemas aí, eu trouxe para vocês aí um sistema chamado Amoeba. Não é aquela massinha de brincar, não. A Amoeba, né, um sistema que foi desenvolvido para transformar várias máquinas em rede, processando uma informação e sendo reconhecida como somente um computador. A gente vai tendo alguns conceitos aí, então, de supercomputadores, né? Na UFES tem uma máquina dessa. A gente tem algumas faculdades aqui no estado que possuem esse tipo de supercomputador para a execução de cálculos complexos. Aí, nisso, a gente agora vai tendo já os multiusuários, né? Os desktops, né? que já se conecta. Hoje os sistemas desktops são multiusuários. E aí a gente vai ter também os servidores, né? O sistema servidor, o sistema que vai garantir o gerenciamento eficiente da rede. Temos os sistemas embarcados. O que é um sistema embarcado, gente? É aquele sistema que já vem no próprio aparelho, por exemplo. Todo celular tem um sistema operacional que seja embarcado. Um controle remoto tem um sistema embarcado nele, um sistema que vai gerenciar ele. Um sistema operacional não é um software complexo igual o Windows. É todo aquele conceito, né, de gerenciar um hardware. Então, eu tenho também os sistemas embarcados. E também tem os sistemas em tempo real, né? Que é aquele que tenta tratar cada informação naquele momento, cada erro naquele momento. Com isso, né, eu trago para vocês uma pequena lista aí, né? O Windows 10, né, que a gente tem hoje aí de mais avançado, né, na questão da Microsoft. O Windows Server 2019, que está saindo aí, está terminando de sair, já saiu as versões preview dele, tá? Vocês já podem baixar, quem gosta de fazer testes aí em sistemas aí. Baixa lá no site da Microsoft, está disponível gratuitamente. Aí trago também os nossos softwares gratuitos, né? Aí de certa forma, né? O Linux, né? Trazendo o Debian, que é a partir do Debian, né? Que é uma das versões do Linux, né? Que é mais utilizada como base para a construção de outros Linux, né? Como o Ubuntu, que popularizou o Linux de vez, né? Que garantiu aquela interface gráfica amigável, onde qualquer pessoa abria o sistema e conseguia, né, clicar no menu como se fosse um menu iniciar, que me dava as opções de digitar texto, planilhas, criar apresentações, acesso à internet, de forma muito mais simples. Tirando aquela mística de questão de o Linux ser uma tela preta só com comandos, só quem tinha o conhecimento desses comandos seria capaz de utilizar o Linux. Então, o Linux agora está mais democrático, graças ao projeto, né, Ubuntu, que garantiu isso. Em seguida, eu tenho o nosso querido Android, né, que está passando por várias modificações aí que a Google vem fazendo para realmente transformar em um sistema operacional para PC. Temos o Chromebook aí já funcional, já no mercado, mas ainda precisa de algumas modificações, né? Algumas das modificações que esse sistema aí, por exemplo, Jolly Cloud, um sistema que funciona todo via nuvem, né? Todo via internet. É muito legal, muito interessante, gente. Faça essa pesquisa. E por último, né, o macOS, né? O sistema operacional perfeito, né? Ou seja, aquele sistema que foi fabricado, preparado para aquele devido hardware, né? Agora com a Apple utilizando, né, processadores da linha Intel, já se é possível, sim, já tem vários casos de pessoas instalando o macOS em suas máquinas, Core 3, Core 5, Core 7, ok? Quer tentar arriscar? Baixa uma máquina virtual e testa na sua, se você tiver um desses processadores da Intel. E aqui nessa lâmina eu venho trazendo para vocês também um equipamento que é muito legal, muito interessante. Eu vou ver se depois eu posto mais algum vídeo utilizando esse aparelho ou algum vídeo interessante na internet para vocês aprenderem a
usar um pouco. O multímetro vai te ajudar muito na sua profissão, tá? Para verificar, às vezes, pequenos picos de energias e resolver problemas simples. Localizador de driver, só em último caso, não consegui achar o fabricante daquela placa-mãe, daquele computador, vou apelar para o localizador. Se eu encontrar, baixe direto do fabricante. Lá sempre vai ter o drive correto, atualizado ou não. É o drive que foi feito para a sua placa-mãe, para o seu hardware. Então, com isso, a gente chega naquela pergunta, né? O que é um computador sem um sistema operacional? No filme, né, que eu citei no início, ele trata um pouquinho dessa informação, né? Bem explícita. Bill Gates chega a usar a seguinte frase: sem o meu sistema operacional, o seu computador é apenas uma caixa de luzes piscante. E realmente é isso, né? Se não tiver um sistema operacional, eu tenho ali um computador com coolers rodando, com luzes piscando em algumas máquinas, por aí vai, mas eu não tenho nada, né? É a verdade. E com isso a gente entende então que o sistema operacional ele é muito importante para que o computador tenha um sentido. Desde o sistema de arquivos, do sistema de memória, do que o processador executa e de todos os dispositivos de entrada e saída, né? E outros dispositivos a mais que a máquina possa possuir, o sistema operacional vai tratar disso pontualmente e garantir de forma organizada o funcionamento desses componentes. Nos slides, né, que eu coloquei, vocês vão ver lá que eu vou tratando como funciona o estado de um processo. Ele entra no estado de novo, executa, espera, pronto e terminado, né? Então, eu vou tratando essa informação para você nessas unidades. É muito interessante, faça a leitura. Só que aí eu vou pontuar uma questão que é do uso das threads. Ajudar os núcleos a dividir, a compartilhar os processamentos. Com isso, aí nós chegamos, né, a um componente muito interessante que é o gerenciamento de memórias. A gente tem memórias voláteis e não voláteis. Então, né, a gente pode observar aqui nesse slide aqui agora que a gente tem memórias do tipo que os pentes de memórias, memória RAM, né, a memória cache, que são memórias voláteis, né, ou seja, elas guardam informação enquanto o computador está ligado. Você desligou o computador, ele zera essa memória. E se eu quiser guardar essa informação, como é que eu vou tratar ela? Eu vou tratar nas memórias não voláteis, ou seja, o HD, um CD, né, um gravador de CD que você pode gravar uma informação nele, ou um pendrive, um disquete, né, quem tiver aí muito da antiga. Acho que é impossível a gente ver isso, mas pode ocorrer, né? Então, esse tipo de memória que é não volátil, o computador desligou, ele guarda tudo. Quando você ligar, vai estar tudo lá de novo. Então, é esse conceito que a gente tem de volátil e não volátil, né? Ou seja, aquela memória que você só vai usar durante o processamento, durante a execução daquele programa, daquele software, e aquela outra memória que você vai guardar as informações, os resultados desse software. Aqui eu trago para vocês, né, essa imagenzinha aqui, ó, esse slide aí, o gerenciador de tarefa do Windows. O gerenciador de tarefa do Windows, né, ele é capaz até de medir qual dispositivo, qual software está fazendo um consumo maior de energia, ou seja, está processando mais, está exigindo mais do processador, da memória do computador, certo? E ali também eu consigo verificar quais os programas que estão executando mais, qual a velocidade que está no processador, quanto de memória está sendo usado. É muito interessante a gente poder verificar essa questão para poder, às vezes, finalizar uma tarefa, finalizar uma execução que está ali ocupando a memória, travando o computador e não dando resultado nenhum. Que às vezes acontece quando um software ele trava. E uma coisa interessante, né, na questão de recuperação de arquivos. Como é que a gente recupera um arquivo de um HD? Se você perceber, você tem um HD lá de, por exemplo, 500 GB, ele reconhece o quê? 470, 480, 460, né? Essa outra parte que não aparece para você é o diretório dele, né, de segurança ali. Porque toda informação que você grava, esse diretório ele costuma gravar algumas informações essenciais dos dados que você está gravando no HD. Aí, quando você formata sem querer ou por acidente, acontece alguma coisa, a gente, né, utiliza softwares de recuperação que faz o acesso a esses diretórios, né, de segurança ali do HD e conseguem, né, às vezes, de certa forma, trazer a informação completa ou às vezes traz metade. Sim, já aconteceu de às vezes eu recuperar uma fotografia e vir só metade da foto, a outra metade não aparece porque o dado
sofreu algum tipo de corrompimento, né? E o diretório gravou essa informação de corrompimento e o dado não veio completo. Por isso não dá, às vezes, para dar garantia de 100% da recuperação de uma informação. Com isso aí, eu venho trazendo para vocês aqui, né, um quadro geral de como os tipos, né, de partições que a gente vai ter, poder ter um sistema operacional que comporte, que trabalhe com 500 MB, que trabalhe com 2 GB, com 3 GB, com 4 GB, com 32, com 1 TB, né? Cada tipo de sistema vai ter um tipo de partição, que seja FAT, que seja NTFS, ou, né, igual o Linux, que trabalha com a EXT, né? Aí você vai ter 2, 3, por aí vai. O macOS, que tem a sua partição própria com HFS, e outros sistemas que vocês podem dar uma olhadinha aqui, né? Por isso que às vezes acontece o quê? Eu pegar um HD de Linux para recuperar no Windows e o Windows não fazer a leitura, porque ele não entende aquele tipo de formato, né? Aquele tipo de partição. Então por isso que hoje em dia o Windows 10 já consegue compreender boa parte desses formatos. Você bota o HD lá e vai reconhecer, é uma partição Linux, XT, tá aqui, pode abrir e olhar os arquivos. Mas às vezes ela não vai reconhecer. Você vai botar e vai falar que não reconhece o disco, não consegue entender que tipo de partição é essa. Então, às vezes, para recuperar essa informação, o que eu tenho que fazer? Ter um Linux no meu computador para poder botar um HD Linux e esse Linux compreender o que é essa partição e esse tipo de arquivo que ele foi formatado. Okay? Então é sempre bom verificar. Às vezes, um sistema não consegue recuperar de outro devido a essa limitação de reconhecimento das partições, né, e do formato ali que ela foi feita. Nesse próximo slide, a gente vê a questão do Linux, né? Comandos aí, ó, que vocês podem estar testando, que você puder instalar numa máquina virtual para poder testar o Linux, né? Ou mesmo baixando as versões lives que rodam no pendrive ou no CD, né? Para você testar o Linux sem ter que formatar o sistema operacional que está no seu computador. Com tanta evolução como a gente vem vendo, né, no tratamento das informações, de processamento, de armazenamento e tudo isso, a gente tem o que hoje nos sistemas operacionais modernos? Multiprocessamento. Ele fazendo várias coisas, né? Não ao mesmo tempo, tá? É uma fila, só que é num tempo tão curto, é tão milissegundos, que a gente tem a impressão que realmente ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. E com isso eu vou ter um escalonamento dos processos, né? Onde eu tenho o sistema sempre tenta garantir uma melhor utilização da CPU e garantir também uma frequência, né, que o usuário possa estar sempre interagindo, né, executando várias tarefas ao mesmo tempo e ele dando de conta de fazer isso. Então, tratando dessa parte de gerência de processo, aspectos em sistema operacional, por aí vai, a gente tem o multithread, né, que vai garantir a execução de várias threads em um processo, durante um contexto de um processo. Onde a gente pode verificar, né, como uma vantagem de ter esse sistema multithread. Capacidade de resposta, que ele tenta evitar, né, a execução demorada ou até o congelamento do arquivo, né, na execução mais rápida, né, que é onde ele vai ter o sistema garantindo que várias unidades, né, de CPUs, né, os CPUs hoje estão no mínimo dual core, né, ou tricore, quadricore, por aí vai, vários núcleos trabalhando para garantir aquele processo que seja executado mais rápido, dividindo essa tarefa. Um menor consumo de recursos, né, porque ele vai sempre executar da forma mais rápida para sempre deixar liberado o sistema de processamento do computador para executar uma nova tarefa. Também tem aí uma melhor utilização do sistema, né, ou seja, memória, HD, processador. Também vamos ter o compartilhamento e comunicação simplificado. E vamos ter aí, né, por último aí, a paralelização, né, que é onde vai garantir que os aplicativos realmente utilizem o sistema multicore do processador. Mas como nem tudo é mar de rosa, esse sistema também multithreading, ele vem trazendo algumas desvantagens. Como a sincronização, que às vezes pode não executar corretamente na ordem os processos, o travamento de um processo, né, que a thread por se dedicar a um processo acabar travando e congelando o computador. Então, com isso, né, a gente vê essas vantagens e desvantagens de ter a multithread, né? Apesar que antigamente, como a gente pode ver aí, que só usava-se uma única CPU para processar tudo isso. E hoje, praticamente todas as máquinas vêm com no mínimo 2 CPUs. Celulares vêm com 8 processadores. Com isso, né, a gente chega, né, ao final, a um resumo dessas unidades de 1 a 8,
onde a gente viu toda a evolução, a concepção do sistema operacional, como ele funciona, né? Que ele é o cara que garante pra gente essa interação entre homem e máquina, né? Que é onde o homem, através do software, consegue se comunicar com o computador e esse computador trazer para ele, né, a execução de alguma tarefa, de alguma coisa, certo? Agora vamos ver o nosso trabalho para vocês me entregarem. Esse trabalho, ele é muito simples, ó, vamos ver aqui. Você vai escolher um sistema operacional de sua preferência, né? E vai falar um pouco sobre ele, né? Tem gente que gosta de Linux, tem o Windows, ou se tem um Mac OS na sua casa, fale um pouco sobre ele. Você vai aí citar 6 pontos no seu trabalho. Primeiro, qual a versão do kernel deste OS? Você consegue ver qual o kernel do seu OS? Verifique. 2. Qual o segundo tópico que você vai abordar no seu trabalho? Você vai verificar o seguinte: se ele é um código aberto, né, ou se ele é um proprietário. Se ele é x86 ou x64. Qual a versão desse OS seu? Fala pra gente, né? x86, vocês, quem não sabe, é a nossa arquitetura 32 bits, né? A 64 já leva o x64. Agora, terceiro tópico, faça um print, né, da configuração do seu computador. Você vai verificar lá como é que eu consigo fazer com que o meu computador mostre essa configuração. No Windows é bem simples, né? No Linux também. É tudo simples, é só você procurar aí, dá uma olhadinha. E vai dizer, né, quais informações do processador, que tipo de processador, qual o modelo dele, a memória, qual a memória do seu computador, quanto que ele tem de memória. E o disco rígido. Qual o disco rígido? Será que você consegue ver qual o modelo? E qual é o tamanho dele, certo? Quarto tópico, fazer um print de você acessando aí o gerenciador de processos do seu computador, né? O gerenciador de tarefas, como a Microsoft chama no Windows, né? E verificar os processos que estão consumindo mais CPU. Será que é o trabalho que eu estou pedindo aí, o Word, PowerPoint? Será que é ele? Né? Você fazendo trabalho aí, ele vai aparecer lá em cima? Então mostre aí qual é esse processo que está usando mais a sua memória. Qual é o seu processo que está usando mais o CPU? Que a gente já vê se tem processos que usam mais memória e tem processos que usam mais CPU. Você vai verificar aí e vai nos informar. Depois, você vai lá mostrar para mim como é que você mata um processo, né? Esse processo está em execução, eu quero matar ele. No Windows, eu vou lá e mando finalizar, forçar a finalização e ele finaliza, né? Ele vai matar aquele processo. Quinto tópico, você vai bater um print do seu gerenciador de dispositivos, mostrando que todos os drivers estão instalados. No Windows, a gente consegue ver lá, ele coloca uma interrogação. Por exemplo, vídeo, interrogação. Está faltando um driver, vamos ver se está faltando alguma coisa no seu computador? Sexto e último tópico para fechar esse trabalho com chave de ouro. Você vai falar qual é a vantagem desse sistema operacional que você tem no seu computador. Por que você está usando? Qual é a vantagem de você utilizar esse sistema? O que ele traz de interface amigável ou realmente de necessidade para você? E qual é a desvantagem de você utilizar ele? De alguma coisa que ele tem que te incomoda? A tela azul da morte, por exemplo, da Microsoft. E depois você vai descrever lá, né, pesquisando lá no site da Microsoft, que é legal para a gente já ter esse costume de ir lá no site da Microsoft, que tem todas as informações lá. Até nos fóruns você pode participar perguntando qual é a configuração ideal que esse sistema operacional que você tem instalado no seu computador, ele pede. Aí a gente vai comparar, viu? Será que o tanto de memória que você tem é o tanto que eles pedem, né? Qual é o ideal? A gente tem lá configuração mínima e configuração ideal. Sempre a Microsoft disponibiliza esses dois tipos de configurações. Você vai colocar qual é a configuração ideal, porque o mínimo é para rodar travando. Então a gente coloca a ideal, que vai pelo menos dar uma certa fluidez. Vamos verificar se sua máquina está batendo com as configurações que são solicitadas pelo fabricante? Bem, gente, vou ficando por aqui. Não deixe de usar o mural para poder fazer as perguntas, tá? Eu peço desculpas aí pela questão do vídeo aí que ocorreu. É uma fatalidade, parece que houve algum erro no servidor, alguma coisa assim, mas para garantir a nossa aula, para garantir o nosso aprendizado, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês e estou postando, tá? Qualquer dúvida, não deixe de procurar, não deixe de procurar o nosso tutor, tá? O Eusébio está aí também disponível, sempre está me perguntando quando vocês estão acessando lá ou não, se tem alguma dúvida ou não, tá ok? Então, ficamos por aí. Até o próximo, então.